Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport Lisboa Benfica, não é o Paulo de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Bem-vindos ao episódio 33 do segundo poste. Estamos de volta sem o Pedro Guarda, que está com os seus afazeres também de pai e, portanto, tem esta particularidade e está mais do que desculpado. Mas estamos aqui todos de volta. Se calhar começo por ti, Diogo. Como é que estás? Não te vimos a semana passada, também não me viram a mim, mas eu quero saber de ti. Como estás? Já agora. Mandar um abraço ao Samit e ao Azevedo, que foram os guerreiros da semana passada, e agradecer-lhes por isso. Mas estou bem, obrigado. Espero que também estejas bem. Hoje ouvi dizer que comentaste um jogo da Premier League. Espero que tenha corrido bem. Correu bem, obrigado. Descobrimos porque o Samit descobriu. Isto é verdade. Não tínhamos informação. Estava a rodar canais e eu não faço o show-off do Tu devias mandar-nos a lista, que é para nós também darmos atenção ao trabalho da Rita, porque senão não sabemos pois nada. É. Não é? Aliás, eu vou começar a ver o meu trabalho da Rita. Obrigado. Já devias estar a ver, se calhar aprendias qualquer coisinha. Posto isto, Sami, também estás bem? Estou muito bem. Ouvi-te a comentar, não ouvi o Azevedo, também sei que comentou este fim de semana, mas não pude ouvir. Se calhar ouvi durante a semana, já não me recordo. No Roma Aliás, ouvi, exatamente. Eu até comentei o Atlético Roma. Exatamente. Não correu bem para a nossa Roma. Não pode correr sempre. Centrando aqui no que é este campeonato nacional que está imparável e é o rubro antes desta paragem de seleções, era precisamente por aí que eu queria começar. O Benfica venceu há pouco, estamos a gravar como é costume ao final de noite de domingo. O Sporting venceu ontem. Diogo, começo por ti, sim, muito genericamente, e antes de irmos aos jogos, antes desta paragem de seleções, quem é que está encaminhado para vencer o título? Pergunta difícil, Rita. Gostava de dizer, acho que é um dos campeonatos mais interessantes nesse aspecto, no que toca à competitividade, ou seja, ao não saber quem será o vencedor. Acho que tem sido um campeonato muito interessante. Acho que agora a coisa descolou um bocadinho para o Benfica e para o Sporting. Acho que serão... A semana passada ouvi o Samit e o Azevedo dizerem isso e tendo a concordar, até porque o Porto sempre que ganha parece que galvaniza qualquer coisa, mas depois há sempre, a semana seguinte parece que a coisa esmorece um bocadinho. Respondendo à tua pergunta diretamente, eu acho que o Benfica só é candidato ao título ainda este ano porque as circunstâncias... é um campeonato muito sui generis em que todos falharam muito, e o Benfica e os jogadores é mais uma prova disso, não é? Uma equipa que erra tanto, tem tantas paragens mentais individuais, tantos erros individuais, e eu tenho sido muito crítico de Bruno Lage durante a época toda, mas este jogo voltou a provar que, quer dizer, no que toca ao trabalho para este jogo, a preparação de jogo, o Benfica foi muito superior ao Rio Ave até aos 60 minutos. Depois há dois erros individuais grosseiros. Dois erros, quer dizer, pronto, o primeiro gol não é um erro individual, mas é uma desatenção do Benfica, a forma como o ataque do Rio Ave, ou seja, o livre que dá origem ao golo, a forma como o Rio Ave chega àquela zona do terreno do Benfica, é mais uma desatenção e uma falha grave defensiva do Benfica. E, portanto, eu acho que o Sporting é o favorito neste momento, até porque, por aquilo que joga, nas primeiras partes principalmente. Ao mesmo tempo, eu não posso, e porque também tem um calendário que eu diria mais fácil, mas isto, o Sporting podia ontem não ter ganho, não é? A coisa, acho que a equipa quer raramente, ou seja, errou-se tanto até agora que estas últimas faltam 8 jornadas, se não estou enganado, para o Benfica 9, que tem um meio atraso.
Acho que agora é que é mesmo o objetivo de Bruno Lage e de Rui Borges é vamos tentar errar o menos possível e criar condições para que os nossos melhores jogadores, neste caso a Gyökeres de longe no Sporting e o Benfica com o mal amado Pavlidis aqui em casa, desculpem, mal amado Pavlidis, Kokšuk também um mal amado por muitos benfiquistas, ou seja, vamos tentar errar o menos possível para os nossos melhores jogadores decidirem, e portanto acho que neste momento o Sporting parte à frente. Vamos ver, mas acho que é uma pergunta difícil. Parte à frente, Summit do Sporting, na tua opinião? Sim, já disse que o Sporting é o candidato mais forte porque tem o calendário mais fácil. Portanto, é por aí. Se o Benfica chegar ao jogo do Estádio da Luz, ao derby, a depender de si próprio, tudo bem. Há de ser ela por ela. Até se calhar com uma vantagem para o Benfica. Não sei se o jogo de Braga, por acaso, não é a seguir ao derby, mas... É o último jogo, é Braga-Benfica. Lá está. Mas sim, neste momento o Sporting tem o calendário mais fácil e, portanto, é o candidato mais forte. Isto vai um bocadinho ao encontro, Pedro, e para fecharmos aqui pelo menos esta parte do candidato ou de quem vai à frente, Frederico Varandas dizia isso mesmo, não é? Que se o Sporting chegasse a esta paragem em primeiro lugar, estava encaminhadíssimo para o bicampeonato. A verdade é que chegou com a recuperação de jogadores, sem perder outros, que por si só já é uma novidade, sem irmos ao jogo, mas ainda esta dinâmica. Concordas com isso? A partir de agora o Sporting está com o caminho mais aberto? Eu acho que vai ser, até ao derby vai ser a 2. Até ao final vai ser a luta entre Benfica e Sporting. Se eu tiver que colocar um que tenha um pé à frente do outro, é o Sporting, na minha opinião, por 3 questões. Calendário. O calendário do Sporting até ao final é, em teoria, mais facilitado do que o do Benfica. O Benfica tem deslocações muito complicadas a norte do país, Guimarães, Braga, teve hoje a de Vila do Conde, tem ainda a de Barcelos por jogar, o tal jogo em atraso, tem Dragão daqui a 3 semanas. Portanto, em termos de calendário, Sporting parte com o pé à frente. Tem Gyökeres quase a 100%, numa forma brutal, de volta a essa forma, e ganha jogos sozinho Gyökeres, em Portugal. E depois tem os regressados paulatinamente a voltarem, e portanto parece-me que após a pausa das seleções o Sporting terá o seu plantel quase todo de volta, e portanto com estes 3 fatores juntos muito dificilmente o Sporting não será campeão. Para já digo que parte com o pé à frente do Benfica, mesmo que o Benfica ganhe o jogo em atraso e iguale o Sporting pontualmente. Mas isto já agora eu não quero concordamos os 3, mas eu pessoalmente acho que concordam comigo, mas eu não quero. Acho que o falhanço de um ou de outro em não serem campeões é igual. Ou seja, se o Benfica não for campeão e o Sporting não for campeão, o falhanço é equiparável. Acho que o Sporting teve uma vantagem suficiente para ganhar, para ser campeão e levar isto com tranquilidade. O Frederico Varandas faz uma má escolha com João Pereira, consegue recuperar alguma coisa com o Rui Borges, apesar de eu achar não, é factual, continua muito longe daquilo que Ruben Amorim fazia a sua equipa jogar. Bruno Lage está nas mesmas condições, no sentido em que não prepara uma época e entra a meio, mais cedo, é verdade, mas acho que o falhanço é igual. Se fosse Ruben Amorim neste momento o treinador, acho que o falhanço seria maior para o Sporting. Seria catastrófico, sim, não ser campeão. Eu não vou voltar a dizer que Rui Borges não tem a obrigação de ser campeão, mas considero que Rui Borges, se for campeão, tem muito mais mérito do que Bruno Lage. Não é mais mérito, mas teve de passar mais provações do que o Benfica. O Sporting está a jogar sem meia equipa desde janeiro, não é? Está agora a começar a voltar a ter jogadores. Vai seguir o Ruben Amorim, a seguir a João Pereira e a seguir uma hecatombe e portanto acho que se conseguir valoriza-se muito. Bruno Lage está a fazer aquilo, o Benfica, se for campeão, Bruno Lage está a fazer aquilo que teria que fazer, dada a queda física e a quebra de pontual e até mental que o Sporting teve. É acompanhar aquilo que seria normal, que era o crescimento do Benfica. O Sporting, se for campeão, passou uma série de problemas para aí conseguir chegar e mostrou resiliência durante o processo. Ao mesmo tempo, também acho que se Bruno Lage ganhar o campeonato é uma grande demonstração de resiliência e perseverança. Sem dúvida.
E eu sou Já a lá pessoa. vamos. Ok, desculpa. Não. Já lá vamos no sentido de se este Benfica é isso. Se é este Benfica. E até podemos ir já e vamos já ao jogo do Benfica. E voltámos a falar e estavas a falar há bocado, Diogo, o Benfica ganhou os 3-2 ao Rio Ave. Uma vitória sofrida, arrancada a ferros nesse período final, porque até aí as coisas pareciam minimamente encaminhadas, até pela boa entrada que o Benfica tem em campo. Acaba por sofrer, especialmente com um erro, o segundo, um erro de Florentino, mais um. E a minha pergunta para vocês tem a ver com isto, que é: o Benfica parece que resolve nas individualidades para vencer e também complica nas individualidades. Onde é que fica o coletivo do Benfica no meio disto tudo? É para mim? Quem quiser pegar. Quem quiser. Posso começar eu? Comecei em todas, peço desculpa, Samit e Azevedo. Mas eu não sei se concordo, ou seja, acho que concordo com esse comentário, ou essa pergunta. Eu acho que isso é verdade, apesar de tudo hoje, e acho que nós vamos analisando aqui jogo a jogo, não é? E, portanto, houve um jogo a meio da semana que eu acho que foi desastroso em todos os pontos, principalmente ao nível da preparação, mas hoje, por acaso, não acho isso. Acho que, do ponto de vista coletivo, a equipa esteve muito bem preparada. Portanto, acho que depois acaba por ganhar o jogo por questões individuais, porque é uma equipa que individualmente é melhor que o Rio Ave. Bem, o que seria se não fosse, não é? Mas ao mesmo tempo eu acho que até se colocar a jeito para levar 2 golos, o Benfica até foi dos melhores jogos, até foi dos melhores jogos da época do Benfica nesse aspecto, diria. Não sei se concordam comigo ou não, mas depois sim, a partir dos 60 minutos, sim, é verdade, é uma equipa que não se consegue perceber a imaturidade emocional de alguns jogadores e a imaturidade competitiva de alguns jogadores. E aqui o António Silva e o Florentino durante o ano têm sido os jogadores mais visados. Mas não são só eles, mas eles têm sido a cara porque têm tido erros que ditam golos, não é? E que põem as equipas adversárias em jogo quando os jogos parecem particularmente resolvidos. Mas a velha máxima do futebol, que o 2-0 é o resultado mais perigoso que pode existir, o Benfica muitas vezes gosta disso, gosta de estar a ganhar 2-0 e depois dar hipótese aos adversários de recuperarem. Portanto, acho que hoje o jogo é um bocadinho isso. Na parte final, porque até acho que os primeiros 60 minutos o Benfica foi bastante superior e fez das melhores épocas. Se o Benfica jogasse assim durante a época toda para o campeonato, o Benfica neste momento eu acho que era líder com alguma tranquilidade, principalmente por causa dos erros do Sporting e do Porto, não é? Samit, o Bruno Lage, não mexendo muito, adiciona aqui o Amdouni, não é novidade, mas é novidade em relação pelo menos aos últimos jogos. No final até elogiou o facto de Amdouni ter tido uns meses mais abaixo e hoje, segundo o treinador, ter correspondido. Também já tinha feito um bom jogo, o Amdouni em casa frente ao Nacional, e insiste em Bruma, e portanto foi essa a dinâmica de Bruno Lage para esta reta final. O Di Maria está de fora há algum tempo. Quem é que tu achas que faz melhor aquele lugar e o que faz mais sentido jogar nesta altura? Pela direita. Certo, sim, desculpa. Sim, neste momento a questão do Amdouni não sei se é mesmo pela direita, porque ele hoje, por exemplo, jogou pelo meio. O Austin Zeca apareceu um bocadinho mais a descair pela direita, mas o flanco direito acabou por ser ocupado pelo Tomás Araújo. Com o Di Maria, eu acho que o Di Maria é sempre titular no Benfica, e noutra equipa qualquer em Portugal. Portanto, respondendo diretamente, seria assim, o Di Maria. Agora, sem Di Maria também há uma vida, não é? E também há jogo e o Benfica provou hoje que, mais uma vez, que tem muita profundidade no plantel. Como dizes, o Lage apostou e insiste no Bruma, e bem. Só não percebo a insistência em não contar com o Sheldrop. E, portanto, agora que a Champions terminou, este jogo também ficou mais uma vez evidente que o Sheldrop não é opção. Não estou sequer a falar para ser titular, mas mesmo no decorrer do jogo podia perfeitamente ter entrado, até porque o Bruma não estava a fazer um jogo. Que achas que isso é assim? Sinceramente. São pancadas, não sei, não estou lá no treino, pode não gostar do treinador, pode não gostar do jogador. Eu acho que todos os treinadores têm sempre uma pancada qualquer que nós adeptos não percebemos. Sendo que
o Bruno Lage não deve ter ficado. Aquilo não foi uma situação muito confortável, porque o Sheldrup, toda a gente, todos os adeptos do Benfica, no geral, reclamavam pela sua utilização e ele de repente, quando entra, prova que estava pronto e portanto deixou ali o Bruno Lage um bocado numa situação um bocado complicada. Dito isto, acho que foi uma exibição, lá está, como o Maia disse, é um bom cartão de visita para a época do Benfica. Portanto, é uma equipa que vai do 8 ao 80, faz uma grande primeira parte, uma boa entrada na segunda parte também. Houve uma mudança do Bruno Lage, portanto o Benfica deixou de jogar com uma linha de 13 e passou a jogar com uma linha de 4, com essa saída do Dal. Foi uma equipa que circulou muito rapidamente a bola, pressionou muito alto o Rio Ave, teve linhas de passe por dentro, por fora. Foi uma equipa que fez uma excelente exibição até aos 60 minutos. Depois tem esse golo, esse livre, o ressalto, o golo, e depois é o Florentino que comete um erro. Como já aconteceu noutros jogos, com outros jogadores também, e isto neste caso o Benfica ainda foi a tempo de marcar o terceiro golo, mas noutras vezes não foi, e seria meio absurdo se o Benfica não ganhasse este jogo. Mas já agora em relação ao Rio Ave, acho que foi uma equipa que na primeira parte, durante estes 60 minutos, não entrou no jogo. Acaba por entrar, digamos assim, com esse livre, e depois por ter um ponta de lança que está muito acima da média para o campeonato português, isto é, para estas equipas. Quer dizer, eu não gosto de dizer isto, ainda bem que o Cleiton está onde está, mas não me surpreendia que no final da época desaparecesse, fosse até para outro continente. Infelizmente é o que acontece. Um destaque pela positiva, uma surpresa pela positiva, o Belotti, que tem estado muito bem, entrou muito bem neste jogo, voltou a entrar, tem feito bons jogos quando tem sido titular. E é uma surpresa porque eu vi os jogos do Belotti em Itália, dos últimos anos. Lembro-me na Roma do Mourinho, foi uma desilusão, portanto não estava à espera deste nível do Belotti. Jogador inteligente, rápido, boa recepção, a antecipar os lances, portanto está bem. Nota pela negativa, uma surpresa pela negativa, o Olinho do Rio Ave, não porque o conhecia antes de estar no Rio Ave, mas por ser formado no Dortmund, estava com alguma expectativa, e sempre que vejo jogos do Rio Ave fico sempre a achar que podia dar mais alguma coisa. Pai, não teve, desculpa só, porque também lembro-me perfeitamente de o ver na primeira jornada em Alvalade, e havia expectativas. Nós até acho que falámos aqui sobre ele e sobre até a construção do plantel. Do mercado do Rio Do Ave. Luís Freire na altura. Pá, eu acho que é um jogador que eu não... Ou seja, não teve nenhum... Eu até fui vendo durante a época alguns jogos do Luís Freire e agora com o Petit, e não houve... Pá, o próprio jogador nunca teve grandes momentos na época. E até tem jogado bastante. Isso é uma nota sobre o Rio Ave que é... Não quero exagerar, não quero dizer que é a minha desilusão do campeonato, mas realmente não bate certo. É um projeto que neste momento não me está a bater muito certo. Tem bons jogadores, e aquilo que se viu na primeira parte hoje tem sido bastante habitual em alguns jogos do Rio Ave. Uma equipa que parece pouco, parece que vai mal preparada e que joga sempre na reação. Basta pensar, e estou só a falar nos jogos com os grandes. Muita dificuldade contra o Sporting, muita dificuldade contra o Porto também, contra o Sporting principalmente. A primeira parte foi um chocolate tremendo do Sporting. É uma desilusão grande para mim o Rio Ave este ano. Está a meio da tabela, está em 11º, não está a meio da tabela, está um bocadinho abaixo. Não vai descer em princípio. Não, mas pá, o Rio Ave é uma equipa da qual eu espero mais neste momento, até por uma questão dos nomes e do projeto que tem aparentemente montado e dos treinadores que tem tido para o projeto. Portanto, pronto, quem desiludido com o Rio Ave nesse aspecto, mas não é por causa do jogo com o Benfica, é mesmo por aquilo que tem sido o ano e a época toda. Eu ia só dizer, Rita, que pronto, como vocês sabem, eu não vi o jogo, estava a fazer outro jogo ao mesmo tempo, ouvi um bocadinho na rádio e estava agora a ver, enquanto vos ouvia, o resumo, aqui em silêncio, para também estar a par de algumas situações. E a única coisa que eu posso apontar é que de facto uma equipa que consegue ir ao banco buscar Renato Sanches, Belotti e Aktürkoğlu na segunda parte, nos últimos 20 minutos para resolver o jogo, é de facto inacreditável, e eu tenho que dar aqui uma nota positiva
ao Renato Sanches pela entrada nos últimos 3 jogos. Ele na eliminatória contra o Barcelona nas 2 mãos provou, por exemplo, que é dos poucos jogadores do Benfica que tem nível a sério de Champions, quando está bem, fisicamente. O Renato Sanches é um jogador diferenciado. Eu sei que há muita gente em Portugal que diz que o Renato Sanches tem carências técnicas. Eu discordo brutalmente dessas pessoas. O Renato Sanches, a nível técnico, também tem. Ele não é só um cavalo com força, não é verdade isso. E acho que é muito positivo para o Benfica contar com ele no último terço, se ele estiver assim, ao nível que apresentou na Luz, em Barcelona e em Vila do Conde. E o Belotti, subscrevo o que o Sami disse em relação ao Belotti, aquela recepção que ele faz para depois lançar no gol do Aktürkoğlu, aquilo é uma recepção que é um drible ao mesmo tempo, é uma recepção orientada como deve ser, sabendo colocar o corpo. O quê? É a Pavlidis. A Pavlidis, exatamente, sabendo colocar o corpo para que o adversário não chegue nele, fazer aquela recepção orientada para abrir o campo para o Benfica. E depois o Aktürkoğlu, que entrou para marcar o gol e finalmente voltou a ter o seu toque de Midas, que também começa por M, andava há muitos jogos com um toque de outra palavra que começa por M e não de Midas. Uau! E teve outra oportunidade. Também. Sim, e o Belotti também tem um lance depois disso, também muito bem, a rodar e a passar a bola, se não me engano, ao Carreras? Não é ao Carreras, eu não sei. Logo a seguir ao golo. Mas só uma nota às vezes. Foi esse lance. É precisamente esse lance que o Aktürkoğlu manda ao poste. É a segunda oportunidade. Isso, desculpa, é isso mesmo. Não, mas não sei a quem é que faz o cruzamento. O só uma nota na esquerda e depois alguém cruza para o Aktürkoğlu. Eu acho que é o Carreras. É o Leandro Barreiro. É o Barreiro. Só uma nota às vezes, porque ao mesmo tempo que esses jogadores que saltam do banco num jogo destes para o campeonato português chegam, mas depois para uma Champions League parecem jogadores muito curtos. Como fomos falando durante o jogo, ou seja, a quantidade de vezes em que nós conseguimos perceber a diferença no jogo da Champions em Barcelona, principalmente, daquilo que é a qualidade na definição e a falta dela numa equipa como o Barcelona e numa equipa como o Benfica, percebe-se isso claramente a nível do passe, da recepção, da decisão. Eu não percebo a tua frase de que Renato Sanches é dos únicos jogadores do plantel do Benfica que demonstra que tem nível para a Liga dos Campeões. Eu acho que o Renato Sanches bem fisicamente é dos melhores jogadores do Benfica, dos melhores jogadores em Portugal. Certo, mas os outros não têm qualidade para nível de Liga dos Campeões? Não tem. O Benfica fez uma temporada inteira de Liga dos Campeões sem o Renato Sanches. Mas o Renato nos duelos com o Gavi, com o Pedri, com jogadores de nível altíssimo, o Renato nos 2 jogos contra o Barcelona, nos minutos em que entrou, fez a diferença. É isso que eu quero dizer. Para o bem e para o mal, o Renato é um jogador que não... Para o bem e para o mal, porque também é o lado mal. O Renato não se esconde. O Renato é um jogador que... Não, até eu acho que peca muito o Renato. Depois erra 16 passos, não é? Exatamente, eu acho que peca muito o Renato porque tem muita... Até pode ter essa técnica que eu lhe revejo, para além da força. Como muitos querem fazer. Não acho que seja. Acho que é muito precipitado na forma como joga normalmente, porque normalmente joga pouco tempo, porque também se lesiona muito e no tempo que joga quer mostrar-se demasiado. Eu acho sempre, para mim o Renato tem sempre 16 anos e está sempre a mostrar-se ao pai na bancada. É sempre esse o Renato... E aquilo que estás a dizer, Rita, eu concordo, e há um aspecto em que se vê isso, que é, ele agora nos últimos jogos melhorou, parece que está mais tranquilo. Mais tranquilo. Parece ter 26 anos. Mas há um aspecto em que se nota precisamente isso, que é, quando ele faz um passe, ele vai atrás da bola. Ele faz o passe para um jogador. Imagina, é eu fazer aqui um passe para o Maia e eu ir na direção do Maia. Em vez de desocupar um espaço diferente para receberes ao lado, ou à frente, ou atrás. Sim, é isso. Portanto, e ele passa a vida nisto. Portanto, nível de Liga dos Campeões também implica inteligência emocional e também posicional e tudo mais. E acho que o Renato Sanches muitas vezes peca por aí. Eu digo aqui, o que o Maia falou sobre o assumir, foi o Maia ou foste tu, Rita, que disse sobre ele assumir? Foi o Diogo, sim. É isso, é aí que eu me quero referir, ou seja, porque faz muita confusão. Tá bem, mas durante uma coisa todo é o jogo em outra Barcelona. Coisa É assumir mesmo, é de género. É mesmo que vai errar, é estar sempre a querer que os colegas lhe deem a bola e assumir essas despesas do jogo. Eu gosto de jogadores assim, que arriscam. E o Benfica teve muitos jogadores com belíssimo nível técnico e que durante a eliminatória contra o Barcelona assumiram muito poucas responsabilidades que têm na equipe. Mas isso é uma questão, quer dizer, se o Renato tivesse condições físicas não jogava no Benfica. Estava no Benfica, sim.
Pronto, portanto, quer dizer, isso não, Certo. não é uma Mas realidade. daí eu que nós achar que ele, possamos- quando está bem fisicamente, tem de facto um nível elevado. Está bem, mas nível de Liga dos Campeões implica muita coisa, percebes? Por isso é que a mim custa-me que digas a frase em si, de que é o dos jogadores do Benfica que tem mais nível de Liga dos Campeões, pá, acho muito Eu senti completamente que ele, fora, não é? que ele, quando entrou, fez a diferença. E fez a diferença que outros Não, colegas não mas, conseguiram fazer em muito mais Zé, minutos. eu aqui concordo com o Rita e acho que o que tu estás a dizer tu estás a comparar o Renato Sanches aos outros jogadores do Benfica e, portanto, ele destacou-se porque fisicamente é um jogador, quando está em forma, mais imponente, porque de facto não se esconde, às vezes exagera e, portanto, anda em todo lado. Mas estamos a comparar com os outros jogadores do Benfica. Sim. Portanto, e o que a Rita está a dizer é que não é só por isso que o Renato Sanches se torna um jogador da Champions. Não é porque os outros não são que o Renato passa a ser. Sim, mas Acho que o Benfica, o que mostrou em Barcelona foi a maior parte dos jogadores é que não tem andamento para este nível de Champions. sim, Pronto. e Mas o Renato faz uma não boa passa, Champions. o Renato Sanches não passa a ser um jogador de Liga dos Campeões porque apareceu mais com o Cocos. Sim, mas o Azevedo está a dizer que, e eu consigo compreender o que o Azevedo está a dizer, que é no 11 ideal do Benfica, ideal, portanto, os jogadores todos em forma, para o Azevedo, o Renato é titular numa Champions. 100% Não, está bem, fisicamente todos bem. mas isso está certo, mas isso foi o que eu acabei de dizer. Eu já percebi isso. Sim, estás a dizer que era a comparação com os outros. Mas Sim. não é por isso que é um jogador de Champions. Mas repara, Não, tu tens- acho eu. Tu tens jogadores do Benfica que a nível de Champions mostra Álvaro Carreras, o Sem dúvida. Otamendi. O Azevedo está a falar de meio campo. O Pavlidis. Está bem, mas quer dizer, eu Mas tenho- no meio campo qual é que Por é a isso é que comparação? temos A que comparação questionar dele o que se diz, não é? é o Cockchu. É o Cockchu. Por Para exemplo, a posição o dele Cock- é o Cockchu e o Quando Leandro eu estava a mandar Barreiro. a boca de que há jogadores do Benfica Sim. que têm que assumir muito mais neste tipo de jogo. Claro, então pões mas os já nomes nas falamos. coisas, não é muito Ele mais disse, do que ele toda a disse. gente. Mas eu Pois disse é, poucos. disse. O Coxo é um tema que é E- o Coxo e- joga bem em jogos como hoje, ou hoje em que até aos 60 e tal minutos em que tem espaço, joga bem com o Boa Vista e joga bem com o Nacional. O Cocos fez uma Cocos bela fez Champions. O que é o quê? O Cocos fez uma bela Champions. Fez bons jogos de Champions, é verdade, sim senhora. Contra o Barcelona isto é de facto abaixo. O que eu Na sinto é que segunda mão, o na primeira Coxo, não quando teve mão. precisa de assumir, e normalmente quando não tem tanto espaço para pensar, não aparece. Desliga-se do jogo. Não é um Concordo jogador que vai contigo. assumir o jogo, é só. Mas Sim, olha, sim. já que o futebol europeu para os clubes portugueses acabou e a semana passada houve algum feedback quanto a um comentário do Summit, eu tenho uma pergunta para o Summit. Qual é que é a derrota mais humilhante? Se foi da primeira mão ou da segunda mão? Não, foi a primeira porque o Benfica, como disse, jogou 80, 90 minutos. Sim, jogou 60 Sim, minutos com 70. mais um. No Estádio da Luz, em casa, com um ambiente que à partida seria adverso para o Barcelona e mais num jogo a duas mãos, o Barcelona mais tarde ou mais cedo iria ser obrigado a recuar um bocado, sabendo que ia ter a segunda mão em casa. Acho que é uma derrota humilhante, seja contra neste caso foi contra o Barcelona, podia ter sido contra outra equipa qualquer. A segunda mão mostrou que o Benfica não tem nível para o Barcelona, mas até aí, enfim, Os tudo outros barato. dois jogos é que tinham até agora sido uma exceção, apesar de tudo, tendo em conta Sim, o os nível dois que o Barcelona tem sim, jogado. Os dois jogos no Estádio da Luz. Exatamente, sim. O primeiro, o Benfica bateu-se muito bem, perdeu porque houve ali pormenores que fizeram a diferença, perdeu por pormenores, jogou 11 para 11. No segundo jogo, que é a primeira mão dos oitavos de final, o Benfica não pode perder um jogo em casa com mais um. Só isso. Está respondido. Está esclarecido. Vamos passar ao Sporting. Mas então. vocês acham que é mais humilhante a segunda derrota? Eu Não, acho que porque- não competir é mais humilhante sempre. Mas eu acho que o Benfica competiu dentro daquilo que foi possível, mas tu quando tens Benfica não jogos em jogou que o nada em Lamine entra Barcelona. na forma que entra, é difícil qualquer... Essa história do Lamine, Estou com o Lamine, Maia nesta. o Lamine é um dos melhores jogadores, vai ser o melhor jogador do mundo provavelmente, não tenho dúvidas Já é. nenhumas disso. Vai ganhar Não é, bolas melhor, de ouro. não é melhor do mundo neste momento, peço desculpa. Não é. Neste Não é o momento. Vinícius. Ainda não é top 3, acho que já é top 3, mas pronto. Mas também acho que não é Certo. relevante para aqui. Exato. Acho que foi só provocação. Acho que, por exemplo, o lance o golaço que ele mete, que é um golaço, sem dúvida alguma. O lance é num canto, ou num livre, num canto, não é? Que depois, pronto. Num canto que depois volta a bola para lá, para o lado dele. Pá, a falta de preparação do segundo homem a sair à bola para tentar fazer um corte é o que o Benfica é, para mim. Portanto, Sim, mas aí é falta de qualidade. Não é? Eu acho que aí é falta de qualidade. sim, eu acho que é mais humilhante levar Reação. 4-1. Acho que é mais Olha, humilhante.
falando no Barcelona, o Barcelona acabou de virar Virou. o jogo, está 4-2. No último minuto virou em Madrid. Olha, grande jogaço. Estava a perder por 2-0. Mas respondendo à pergunta de Samit, eu acho que não Com competir ranço. como foi a segunda mão, acho que é pior do que a primeira. Mas consigo compreender. Não sei se a palavra humilhante não é um bocadinho mais para a primeira mão, mas percebo. É isso, eu percebo o que o Samit diz, concordo contigo em relação à segunda mão, nessa comparação. Tipo, não competir em Barcelona sim, num sim. estádio que nem sequer é o Camp Nou, que pronto, o Barcelona é um clube, eu até gosto muito do Barcelona, historicamente do Barcelona, mas aquele é um clube fantasma neste momento. Não consigo compreender como é que o Benfica, houve espaço, a primeira parte do Benfica tinha espaço, mas o Benfica não consegue definir, não consegue decidir. Ou seja, o Barcelona joga de forma a que o Benfica jogue na sua melhor forma, que é, por isso é que o Benfica faz jogos, por isso é que faz aquele jogaço na fase de grupos. O Barcelona põe-se a jeito para jogar contra uma equipa como a Benfica, que supostamente é uma equipa de transição, que é uma equipa que não tem paciência para ter bola, e o Benfica não consegue competir. Faz-me alguma confusão, mais confusão do que a primeira mão, mas consigo compreender o que tu dizes. Acho que a segunda mão faz mais confusão que a primeira. Deixo para os comentários para as pessoas responderem isso. Deixa-me só perguntar-vos, Rita, e a ti também. Há pouco todos nós focámos na questão do calendário do Benfica. Se achamos então, se acham que, tendo em conta esta qualidade individual que o Benfica tem, se os jogadores desta qualidade entrarem a partir do banco, se esta dificuldade de calendário pode ser mitigada, tendo em conta isso. Se o Renato Sanches jogar todos os jogos, está garantido. Eu acho que o plantel do Benfica, ao nível de opções, é o melhor neste momento, enquanto os jogadores do Sporting não regressarem todos. Portanto, sim, mas acho que não sei se... Acho que a diferença, apesar de tudo, acho que a diferença de calendários é mais preocupante do que a diferença que há entre os plantéis. Individual, certo. Portanto, acho que o Sporting, com o plantel que tem, está tranquilo. Estou contigo. Acho que há aqui uma questão, que é o Benfica tem demonstrado mais dificuldades com os jogos mais fáceis do que os mais difíceis, teoricamente mais difíceis. E portanto isso é um ponto. Portanto, o Bruno Lage normalmente prepara muito bem esses jogos, ou na teoria prepara-os muito bem. Os jogadores também têm outra motivação, e normalmente esses jogos até têm corrido bem ao Benfica, tirando o jogo com o Sporting, o primeiro jogo do Rui Borges em Alvalade. E portanto acho que não será por aí. Acho que o Benfica atreve-se a perder pontos nestes jogos com o Rio Ave e com o Gil Vicente, e nestes jogos em que acaba por relaxar um bocadinho. Acho muito difícil o Benfica ganhar os jogos fora que tem para o campeonato. Todos. Muito difícil. Muito difícil. Também até por uma questão até uma questão de perfil dos jogadores e aquilo que temos falado, daquilo que é a competência e qualidade competitiva destes jogadores. Acho muito difícil ir ao Dragão. Ainda há Guimarães, não é? E a Braga? Guimarães, Braga, Dragão. Acho muito complicado. Sim. Pronto. Acho muito complicado não escorregarem pelo menos uma vez. Eu também acho isso. Enquanto o Sporting, e tens aqui a ponte Rita, enquanto o Sporting, eu acho que mal ou bem, com mais ou menos jogadores, e agora que os jogadores estão a regressar, a coisa vai-se fazendo. Apesar de tudo, o Sporting tem este jogo. Eu acho que o Sporting voltou a pôr-se muito a jeito. O Sporting acho que mereceu ganhar. Não sei se era a pergunta que querias fazer, Rita, mas acho que o Sporting mereceu ganhar. Acho que o Sporting é um justo vencedor. Mas é engraçado que é um campeonato onde os desligares competitivos destas equipas grandes são gritantes, e o Sporting não pode ser só a falta de suplentes ou os jogadores, ou ter muitos jogadores de fora. Não pode ser só isso, sinceramente. Tem que haver também ali, que não havia com o Amorim, por isso é que parecia imbatível, não é? O Amorim sai de Portugal sem perder um único jogo este ano, não é? Portanto, não sei, sinceramente não sei o que é que se passa com o Sporting, que mereceu ganhar e foi melhor, volto a dizer. Sim, e é um Sporting, e centrando aqui agora no jogo com o Famalicão, que vence 3-1, já com esse gol final, já esse de tranquilidade, surgiu mesmo no final do jogo, mas é um Sporting que, apesar de tudo, e temos falado de muitas lesões, já aproximado àquilo que será o melhor Sporting, pelo menos já com o regresso de Yulman e de Morita, e concordamos todos que logo aí a diferença é gritante. Portanto, aquilo que vos queria perguntar é, para já, o que é que acharam do jogo, e o que é que estão a achar desta estratégia que não tem sido bem assumida por Rui Borges, mas que aqui e ali as coisas vão-se percebendo, não é preciso ser dito, que é dar o maior conforto à equipa, e daí acho que é este regresso
aos três centrais, que ele gosta sempre de fugir a este tema, mas é um tema, e acho que tem a ver com com a dar conforto à equipa, não sei se concordam, e depois a estratégia, que é normal e que qualquer treinador que tivesse um Vítor Gyökeres na equipa aproveitaria, que é dar a bola ao Gyökeres e esperar que os jogos se desenrolem. Eu acho que neste momento o Sporting é Gyökeres e mais 10, é evidente. E em relação à questão do Rui Borges, já na semana passada falei sobre isso. Neste momento ele está a voltar à base do Sporting, ou ao conforto, se quiseres. Ainda falta ajustar 2 ou 3 pontos. Um deles é a questão do Kenda, que mais tarde ou mais cedo vai para a direita. Ele, apesar de tudo, o Fresneda tem cumprido e, portanto, percebo que esteja a atrasar, e o Catamo regressou agora, e, portanto, percebo que até agora o Kenda tenha jogado mais a partir da esquerda. Apesar disso, eu continuo sempre a perceber porque o Arder não joga naquela posição, fazendo com que o Kenda jogue na ala. Mas Principalmente somente nos jogos em casa para o campeonato. Sim, mas o Sporting é uma equipa que neste momento, a própria equipa está basicamente está a pressionar no botão de alarme, e o botão de alarme é meter a bola no Gyökeres. Sinceramente, eu acho isso normal pela época do Sporting. Este é o terceiro treinador. O mérito, entre aspas, do Rui Borges neste momento é ter percebido que não valia a pena ele tentar implementar as suas próprias ideias ou o seu próprio modelo. Nesta fase da época, o que interessa é ganhar jogos. Faltam 8 jornadas para o Sporting. Voltar, quer dizer, tentar incluir o máximo de jogadores possível. Os jogadores têm regressado e, portanto, acho que o Sporting neste momento não é agora que vai começar a jogar muito bem, mas tem em Gyökeres um game changer, naturalmente, e, portanto, é isto que o Sporting é, e percebo perfeitamente que continua a apostar nisso. Em relação ao jogo e em relação ao Famalicão, o que me surpreendeu, de facto, foi que o Sporting, depois do golo, um golo logo ao primeiro ou segundo minuto, a primeira parte foi francamente má do Sporting, e foi um bom Famalicão. Famalicão que voltou ao jogo, que assumiu durante muito tempo a posse de bola, e não foi uma posse de bola estéril. Portanto, foi uma equipa que foi crescendo em Alvalade e que chegou ao golo do empate com alguma naturalidade, e até podia ter feito o 2-1 antes do próprio Famalicão sofrer o 2-1 na segunda parte. Destacar, obviamente, o Gustavo Sá, que é um jogador que aparece em todo lado. Portanto, é o terceiro médio, é um jogador que recua para pegar na bola, é um jogador que aparece na frente, neste caso, mais descaído pela direita, a juntar-se muitas vezes ao Sorriso, e depois é um jogador que também aparece na área. O Aranda faz mais uma bela joga em Alvalade, obviamente que é um jogador, e na semana passada, ou há 2 semanas, no jogo que ele faz na Madeira frente ao Nacional, eu também destaquei aqui o Aranda, porque é obviamente um jogador de outro nível, e o Famalicão está bem, depois de um período meio conturbado, tem crescido, e, portanto, foi uma boa exibição do Famalicão, que depois de ter chegado lá acima, falta-lhes um ponta de lança. Falta-lhes um ponta de lança. Pá. Eu sinto muito isso. A saída do Cádiz foi pesada. Falta, porque é uma equipa que tem... Pá, e no Campeonato Português é óbvio, basta, quer dizer, em todos os campeonatos, mas no Campeonato Português falta de um ponta de lança, uma referência. Não estou a dizer que tem sempre a ser um Clayton fisicamente, mas um goleador faz muita falta nestas equipas. E, por exemplo, equipas que jogam bem, que chegam bem até o último terço, é preciso alguém para meter as bolas lá dentro. E eu sinto no Famalicão, e este ano o Famalicão já tentou, com o Sorriso, eles tinham aquele início da época em que tinham um ataque muito móvel, em que o Sorriso jogava ali em 9, ou muitas vezes o Aranda também fazia esse papel de falso 9. E agora tem um avançado que eu confesso que não me arrisco a dizer o nome, porque não sei dizer o nome, que já marcou alguns golos, e que sofreu o penalti, se não estou enganado. Foi o Sesc. Sesc, é isso. É o Checo. Isso.
e que eu acho que falta essa referência, e é o que o Sami está a dizer, acho que o Cádiz faz muita falta. E pegando no lance do penalti, só para voltar um bocadinho atrás e para fazer a comparação com aquilo que disse há pouco do Benfica, e que é por isso que eu acho que este campeonato, estamos a 16 de março e o campeonato ainda está a ser discutido, é que há graves falhas e concentrações individuais. Diomande à cabeça no lance do penalti, Maxi Araújo na segunda parte com uma expulsão absolutamente vergonhosa. Não é, nós podemos aqui falar do que quisermos sobre arbitragens e tudo mais. Aquilo é pôr em causa a integridade física de um colega de profissão por nada. Porque aquele lance eu não aceito em momento nenhum, mas ao menos que fosse um golo e que salvasse o campeonato ao Sporting. Não, é um lance em que o Gil está de costas, à saída do meio campo. Não consigo compreender. E isto prejudica muito o Sporting. Que para quem viu o jogo depois desse lance, o 3-1 é muito festejado porque o Sporting está com menos um. E a coisa por falta de concentração individual, eu não consigo mesmo compreender. E o Max Araújo já não é a primeira. É um jogador que às vezes tem de desligar um bocadinho a intensidade, ou seja, a virilidade. Às vezes acha que tem que ser muito Nuno Santos e que a bancada tem sempre que aplaudir por todos os lances que ele faz, dá 200%. E a inteligência emocional dos jogadores é também isto, é às vezes perceber que basta um puxão. E o Diomande em relação aos erros que dão golos aos adversários, porque sim. Ele tem muita qualidade, sim, mas o Diomande eu acho que o Diomande já cometeu mais erros esta época do que o Gonçalo Inácio nos 4 épocas que tem completas do Sporting. Diomande só em 2025, não é preciso ir muito longe. Só em 2025, exatamente. Aliás, o Diomande e o António atrás da época, exatamente. O Diomande e o António Silva, se entrarem num bar, cuidado. Em 2025 então completamente. Deixa-me só, Rita, quer dizer, não sei se fins para mim agora a seguir. Não, senão... não vais falar sobre isto. Vá, pega. Não, pegava porque falava no Diomande e pensava no Gonçalo Inácio e também no De Baste. Acho que o De Baste foi um dos jogadores que claramente com o Rui Borges deu up. O Maxi Araújo à esquerda, o Fresneda claramente é um jogador diferente com o Rui Borges. Portanto, também há méritos do Rui Borges em relação aos jogadores que ele soube aproveitar. Teve que os aproveitar e soube puxá-los para cima. E o De Baste é mais um caso desses, para além do Fresneda e do Maxi Araújo. O De Baste ganhou conforto finalmente no Sporting no meio campo, mas para mim o importante foi ele ter sido titular durante alguns jogos seguidos e ter sido importante, e tendo ganho esse conforto pode então voltar agora atrás para a defesa, para a linha de 3, e jogar como central pela direita com esse conforto. Portanto pode assumir mais a bola. Ele estava claramente queimado no primeiro terço da época, como nós sabíamos, e portanto é uma das evoluções importantes na parte do Sporting, e eu acho que a próxima evolução vai ser o Kenda voltar neste sistema tático para a ala direita. Mas isso não é uma evolução, não é? Isso é o regresso do Pedro Gonçalves. Não, certo, mas é uma evolução para o Sporting, na qualidade do Sporting. Sim, mas ou seja, qualquer isso já era possível, não é? Como o Sami estava a dizer há bocado e bem, isso já era possível jogando acontecer. o Arder ali ou o Catamo, por exemplo, sim, puxar o Kenda para ali. É engraçado porque o Rui Borges diz muitas vezes que não gosta de falar de individualizar, mas fala muitas vezes individualmente dos jogadores. Muitas vezes pode elogiar, atenção, não vejo isso como um problema. Apesar de haver muitos treinadores que têm alguma dificuldade até de individualizar o elogio, que é uma coisa que eu acho que o Amorim, por exemplo, fazia de forma com muita mestria cá em Portugal. Acho que era muito inteligente a fazê-lo, mas ele é muito focal sobre o Morita e sobre o Arder. É engraçado, porque pronto, diz fundos e mundos sobre o Morita, que é o que é curioso. Não é curioso, mas acho que interessante, porque já dizia isso quando era treinador do Vitória. Ele falou sobre isso ainda nesta última flash. Falou sobre isso, já ter elogiado o Morita quando jogou contra ele, e continua a olhar para o Morita como um dos super craques que tem no plantel. Mas ele, sobre o Arder, ele também já disse que o Arder tem que ter calma, e portanto eu acho que isso também é um sinal para dentro, para o próprio Arder, mas também para os adeptos do Sporting, que ele não conta muito com o Arder para ali neste momento para jogar a titular, e portanto ele está mesmo a tentar fazer aqui um bocadinho de contenção, à espera que o Pedro Gonçalves volte para encostar o Kenda à direita. Eu acho mesmo que o Kenda voltar à direita é nessas condições, não é noutras, sinceramente. O Kenda a jogar à direita, a grande diferença do Kenda na esquerda para a direita, e neste caso ele nem joga propriamente encostado à linha na esquerda, não é? É um segundo avançado, vá.
é a questão do enquadramento, porque ele jogando à esquerda é muito mais difícil para ele virar-se para a baliza. Acaba por a posição natural é sair da área, não é? Ir para o lado contrário, como o Arthur faz muitas vezes, ou fazia na altura com o Ruben Amorim. E do lado direito, o Kenda pega na bola, faz uma simulação e está enquadrado. Portanto, Exatamente. é fácil. Tu, por acaso, queres rever alguma coisa que disseste sobre o Kenda e sobre o Katam no início da época? Eu? Então, Sim. Onde é que eu meti o pé na argola? Não deixes para na argola, disseste que o Kenda mais tarde ou mais cedo iria para o banco porque o titular seria o Katam. Sim, certo, porque apesar de na altura reconhecer todo o talento do Kenda, não achava que o miúdo ia ter o nível competitivo que ele está a ter esta época. Olha, e por isso, de facto é um cracalhão. E por isso, posso ir ao mito ou facto? Rita. Claro. O mito ou facto desta semana é a venda de Giovanni Kenda é um ótimo ato de gestão do Sporting. Mito ou facto? Azevedo, podes começar tu, tens o micro Mito. ligado? Não é um ótimo ato de gestão por parte do Sporting. Eu considero mito porque considero que o Kenda, num Sporting normal de uma época inteira, que não está a ser o Sporting desta época, com as mudanças todas que já falámos atrás, o Kenda, mantendo-se no Sporting na próxima época, a jogar, a expor todo o seu talento que ele tem, com a consistência que eu acho que ele consegue e que não achava no início da época, acho que o Kenda conseguiria sair por mais. E, portanto, para mim isto não é um ótimo ato de gestão por parte da direção do Sporting, porque na minha opinião estão a precipitar-se, mas lá terão as suas razões para o fazerem já, mas acho que é precipitação, acho que o Kenda vale mais, o Kenda é, na sua idade, dos maiores craques cá na Europa, e vai ser um craque de nível mundial, não tenho poucas dúvidas sobre isso, e portanto parece-me que 51 milhões para o Chelsea já, ou seja, o negócio ser efetuado já, será curto para o talento do Kenda e para o que o Kenda ainda pode dar ao Sporting. Eu acho que a pergunta é interessante, porque tu o colocas aí é o ato de gestão. E, Rita, sabes que eu vou preparar mitos ou factos. E portanto depende do que é que isso pressupõe, se em termos de prioridades. Se a prioridade do Sporting for amealhar dinheiro este ano porque precisa, é um ótimo ato de gestão, porque com a venda de 2 jogadores faz 70 e tal milhões de euros, um deles que já nem conta, não é? Que é o Essuco. E se essa for a prioridade em termos futebolísticos, e é essa parte que nós gostamos de olhar, tendo a concordar com o Pedro, e disse logo, e portanto vou pelo mito, porque acho que o Chelsea, eu sei que o Kenda tem 17 anos e sei que pagou menos pelo Estevão, mas o Chelsea tem muito poder financeiro e portanto custa muito ver o Sporting libertar o Kenda por 50 milhões, deixá-lo cá mais um ano para um clube que tem excedente de jogadores, que contratou jogadores para esta mesma posição com a mesma faixa etária e portanto nem percebe bem o negócio em si. E que se for preciso, eu disse-vos isto no grupo e acredito que o Chelsea, se for preciso, vende o Kenda por 80 milhões sem sequer o meter a jogar pelo Chelsea, porque ele faz uma grande época para o ano pelo Sporting. Portanto, acho que há aqui uma precipitação para o Sporting necessitar deste dinheiro para se calhar poder gerir outros casos. E portanto acho que é mito, porque acho que futebolisticamente o Sporting vai ficar a perder. Olha, para mim é facto, assumindo que esta era a maneira do Sporting garantir o Kenda por mais um ano. Portanto, fazendo aqui estou a especular, obviamente não sei, mas provavelmente o empresário do Kenda, o Jorge Mendes, terá dito ao Sporting, ou terá explicado ao Sporting que tinha propostas para o Kenda e que todos eles iriam, todas as propostas seriam para o Kenda sair no final do ano, até podia o Sporting receber os 70, 75, 80 milhões, mas esta seria a forma do Sporting aguentar ou ter o Kenda durante mais um ano e, portanto, do ponto de vista desportivo, se calhar até é a melhor opção. Agora, concordo, o Kenda vai valer mais, provavelmente, apesar de que estamos a falar de um jogador de 17 anos.
Isto não é uma coisa normal pagar-se 50 milhões por um miúdo de 17 anos. Agora, claro que nós, olhando para o Kenda, percebemos que ele pode vir a ser um fenómeno. Mas o Sporting garante 50 milhões e mais do que isso garante o Kenda por mais um ano. Portanto, é por aí. É isso. Eu acho que o Sporting continua a ser um clube vendedor e que precisa de liquidez e, portanto, precisa de ter financeiramente, ainda precisa de ter, e vai continuar a precisar nos próximos anos, e, portanto, vender o potencial que nós já vimos, ainda sem ser uma época completa, mas já vimos que não é só potencial, mas vender um potencial por 50 milhões é sempre um bom negócio, na minha opinião. Acho que é sempre um bom negócio. Garantir esse jogador mais um ano, não ficando com o risco, por exemplo, esperemos que não, para os mais supersticiosos, batam na madeira agora, haver uma lesão grave, pode acontecer a todos estes jogadores. A qualquer um pode acontecer. Portanto, vender um jogador por 50 milhões que tem 17 anos, ainda não fez uma época, e aqui estou só a falar puramente, uma visão puramente financeira da coisa, pá, que no final do dia eles desportivamente garantiram, dizem os boatos, garantiram o Kenda mais um ano no plantel principal do Sporting. Portanto, vender este jogador por 50 milhões, também se fala eventualmente de objetivos, que eu não sei, não estou por dentro do negócio, até porque acho que o negócio ainda não foi oficializado. E portanto, este negócio, nestas circunstâncias, é claramente um ótimo ato de gestão. Nós só não achamos que isso é um ótimo ato de gestão porque já vimos outros negócios que achamos que são menos valiosos e que foram vendidos se calhar até pelo dobro ou perto do dobro. A verdade é que estamos a falar de 17 anos, um jogador de 17 anos, não é maior de idade. Eu não faço ideia, eu acredito que o Kenda seja bom rapaz, espero que o Kenda corra o melhor possível ao Kenda, mas eu não faço ideia como é que o Kenda será daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Eu sei como é que o Renato Sanches saiu do Benfica e sei como é que o Renato Sanches neste momento está. Sei como é que o João Félix saiu do Benfica e como é que o João Félix neste momento está. E outros. Estou a usar os exemplos do Benfica porque são os do meu clube e são aqueles que eu, na altura em que eles saíram, eu também tinha altas expectativas sobre eles, curiosamente. Fábio Silva, por exemplo. Esse não é do meu clube, mas também. Mas o Fábio Silva, para ir a outros jogadores que sim, saíram muito. Sport... O Fábio Silva também, não sei se não tinha 17 anos quando foi vendido, 17 ou 18 anos, quando foi vendido por 45. Mas eu acho que esses jogadores, não sei, mas por exemplo, pegando no caso do Fábio Silva, o impacto do Kenda é diferente. O Kenda é claro, não, o que eu estou a falar é jogadores que na altura foram vendidos por um grande valor. Mas eu aqui estou a falar dos jogadores que. Sim, faz dos jogadores que renderam muito. Golden Boys, os dois. Sim, portanto, o Fábio foi só para chatear o acho que é comparável, não é? Acho que é bastante comparável. Portanto, sim, eu acho que é facto. Eu se fosse o Frederico Varandas, garantindo o Kenda mais um ano. O que é que foi a Azevedo? Estás a dizer 2-2. 2-2, como a Rita é moderadora, tem voto de qualidade. Portanto, pronto. Não, o voto de qualidade é o chefe. Fica para o público porque eu acho que este é um tema interessante até dentro dos sportinguistas. Fica para a malta que nos ouve, deixarem nos comentários do YouTube, depois subscreverem o canal e meterem gosto no vídeo. Eu acho que este é um tema que, pronto, distancia-me. Neste caso eu acho que o Sporting tem uma win-win, que é aparentemente vende o jogador por mais de 50 milhões e ainda fica com ele mais um ano, que é daquelas, eu acho que só o Chelsea é que se permite estas. Mas pronto. Claro. Vamos então avançar, porque queria ainda falámos da luta pelo título, queria falar rapidamente da luta pelo terceiro lugar. Dividimos assim estes dois temas. O Porto venceu o primeiro jogo no Dragão em 2025, parecendo que não, acho que há coisas que têm que ser referidas porque fazem diferença, contra o AVS por 2-0, com gols de 2 regressados de lesões e aqui com 2 regressos de lesões que ninguém esperava. Falo do Mora, falo do PP, o Fábio Vieira também regressou, não estava lesionado, estava suspenso. O que é que acharam deste Porto? Um bocadinho mais, parece que daqui, olhando para aquilo que o Anselmi está vai criando, parece-me um bocadinho, já percebemos qual é a ideia, qual é o 11 base mais ou menos que Anselmi pretende. O que é que ainda pode é querer desta equipa até ao final da temporada, e já para finalizar esta parte, se tem condições para garantir esse terceiro lugar. Mal será se não tiver condições para garantir o terceiro lugar. Isto é o que neste momento o Anselmi corre, portanto, e o Porto por esse terceiro lugar.
Foi provavelmente a exibição mais agradável do Porto, de Anselmi, mas as análises estão um bocado limitadas à primeira parte, porque na segunda o AVS tem um jogador expulso aos 46 minutos e, portanto, a partir daí é um jogo ligeiramente diferente. Mas o Anselmi, desde logo, obviamente que deu mais liberdade a Fábio Vieira, encostou o Rodrigo Mora mais à frente, mais junto do Samu. O meio-campo funcionou como carrossel, portanto houve esta liberdade, não só aos médios como aos criativos, mas fez uma coisa que para mim é importante e que eu tinha comentado com o Azevedo no último episódio, que foi prescindir dos três centrais. Porque o Anselmi já nem estava a jogar com uma linha de 3, estava a jogar com uma linha de 4 com 3 centrais e não fazia qualquer sentido. E portanto, tirando o Otávio, colocando o Eustáquio, teve mais qualidade com bola na construção, permitiu que o Fábio Vieira subisse, não tivesse que recuar tanto. E o Fábio Vieira é o jogador, tecnicamente é o melhor jogador do Porto, para mim não há dúvidas em relação a isso, e estando próximo da área, próximo da baliza, faz toda a diferença. Aliás, nos últimos 5 jogos tem 3 gols e 2 assistências, se não me engano, e, portanto é o jogador em evidência no Porto. E o próprio Anselmi disse antes do jogo que este seria um jogo para o Porto começar a mostrar o que quer do ponto de vista ofensivo. E foi mais ou menos isso que aconteceu, apesar de que, repito, o AVS joga uma parte inteira com menos 1 e, portanto, isso também faz alguma diferença, mas foi uma exibição agradável do Porto. Eu acho, acima de tudo, que esta tónica que tu, Samit, dizias em relação ao Fábio Vieira, portanto, ser tecnicamente o melhor jogador do Porto, é o grande desafio e a grande solução, na minha opinião. Portanto, é desafiante para a Anselmi fazer isso e é a grande solução para o Porto, na minha opinião. É que até ao final da época o Martin Anselmi consiga coletivamente proporcionar o melhor conforto, o máximo conforto possível ao Fábio Vieira e ao Rodrigo Mora. E se conseguir isso, o Porto estará mais perto dos golos das vitórias. São os dois jogadores mais com a bola no pé, mais inteligentes, que melhor definirão. O Fábio Vieira define melhor porque também tem mais anos disto do que o Rodrigo. O Rodrigo Mora ainda tem muito para almolhar, mas também tem inacreditável. E essa questão, e para isso é preciso, na minha opinião, atrás, por exemplo, de um Alan Varela e de um Fábio Vieira, ter um Eustáquio ou um Tomás Pérez. E, portanto, nesse sentido, acho muito importante que o Martin Anselmi consiga ir por essa via, porque proteger o talento e proporcionar a esse talento, e aqui falo outra vez de Fábio Vieira e de Rodrigo Mora, coletivamente tem que se encontrar essas soluções. Eu acho que o Porto, tendo disponíveis os jogadores que tinha para este jogo, aquele 11 que jogou, diria ali o João Mário pelo Martim, mas também depende dos jogos e dos momentos de forma, mas à partida eu prefiro o Martim Fernandes, mas tendo em conta o que o Porto precisa, na minha opinião, e tendo os jogadores disponíveis, acho que o Anselmi este fim de semana aproximou a equipa do Porto de estar mais perto de marcar, de estar mais perto do último terço e de ganhar jogos. Mas há aqui um recuo, e podes pegar tu, Diogo, mas há aqui um recuo de Anselmi com estas escolhas, porque aquilo que temos visto era alguma insistência naquilo que eram as ideias do treinador, a questão dos três centrais, a questão do próprio Fábio Vieira, do posicionamento. Está também um bocadinho à semelhança do Rui Borges, com as devidas, obviamente, distâncias, a valorizar mais o conforto, tendo em conta o objetivo, e a abdicar um bocadinho da ideia? Não sei. Diria que não, porque acho que... diria que não, mas ao mesmo tempo o Vilas Boas já disse que tem que garantir o terceiro lugar, não há a mínima hipótese, não há, e o Anselmi quer manter o seu contrato de trabalho, quer preparar uma época do início ao fim. Eu acho que este Porto vai levar uma volta enorme. Acho que há muitos jogadores com um perfil que não tem nada a ver com o futebol que o Anselmi quer. Isto, claro, se o Anselmi quiser, que acho que é uma coisa que nós todos concordamos que, pelo menos do ponto de vista da filosofia, é um dos tipos que mais quer manter a sua e que quer impor as suas ideias, e que é até isso que temos elogiado mais. No final do dia, eu acho que o Porto tem... O grande objetivo do Porto neste momento, sinceramente,
é pontuar o máximo que conseguir. Eu sei que isso é o objetivo sempre, mas neste caso acho que é mesmo gritante pontuar, porque o Porto neste momento está a 9 pontos da liderança, portanto diria que, quer dizer, neste campeonato, sei lá, faltam 24 pontos em disputa para o Sporting, eu diria que 9 pontos o Sporting não perde, mas ao mesmo tempo o Porto tinha que ganhar 24. Mas acho que o grande desafio do Porto neste momento é ficar em terceiro lugar, e portanto isso por si só já é uma má época, na minha opinião. Agora, eu acho que ele não está a retirar a sua ideia de jogo. Apesar de tudo, junto a Rodrigo Mora, Fábio Vieira, PP, continua a procurar ter mais bola, continua a procurar sair, jogar atrás. Não sei se este jogo é uma boa amostra para isso, porque como o Samit disse, naquilo que foi a primeira parte é uma boa amostra, mas depois há uma segunda parte em que, e o AVS também não sei se é um adversário que nós possamos utilizar para esta amostra. Sinceramente é uma equipa que eu também não consigo compreender bem, e que nem se consegue ler bem essa equipa, não é? Não se consegue ler bem, não se consegue ler, mas isto só para ser rápido com o Porto. Eu acho mesmo que o Porto, mantendo Anselmi para o ano, que acho que a não ser que o Porto agora perca 8 jogos consecutivos e haja uma crise qualquer muito grave no balneário, eu não comprei a ideia que os jogadores não compraram a ideia de Anselmi, que andou a ser espalhada muito esta semana, que os jogadores não compraram a ideia de Anselmi, os jogadores não estão com Anselmi. Eu não concordo com isso. Acho que é uma questão circunstancial. O Porto é uma equipa que neste momento virou um bocadinho o chip. Acho que nunca vimos o Porto neste momento de vida pós-Pinta Costa. Há aqui muitas questões ainda culturais que estão um bocadinho amarguradas entre a direção e os adeptos, mas os próprios jogadores estão com um perfil um bocadinho diferente. Já falámos sobre isso aqui várias vezes. A saída de Pep, faltam referências no Porto, já falámos sobre isso. Mas na realidade eu diria que, por exemplo, também já falámos sobre isso, desculpa estar a me repetir, mas, por exemplo, o caso do Samu é gritante, não é? Na próxima época, eu não tenho a certeza se o Samu será o avançado desta equipa. Não sei se fará sentido, a não ser que haja uma grande preparação durante o verão com o Samu e com o Anselmi, vão treinar os dois juntos, não sei. Porque acho que são jogadores, é um jogador para esta ideia, são muito distantes uma da outra, portanto eu não sei. Portanto, acho que sim, acho que o Porto vai levar aqui uma evolução e uma revolução grande ao nível do perfil dos jogadores que vão ser contratados e também dos que vão ser vendidos. E tu tocaste num ponto importante, deixa-me só, eu termino com isto em relação ao Porto, que é... E termina para irmos ao Braga no instante. O Anselmi, eu acho que não é o voltar atrás com as suas ideias, nem os jogadores não estarem confortáveis com as suas ideias, ou não quererem comprar a ideia do treinador. Acho que custa, demora tempo a assimilar tanta coisa nova. E o Anselmi tem que encontrar aqui o equilíbrio e deve estar a pensar nesse caminho, pelo que tu disseste, para manter o contrato de trabalho dele, entre impor as suas coisas e ao mesmo tempo ganhar jogos e ser competitivo. E portanto tem que pensar nisso. É que são traumas diferentes do Sporting e do Porto. É que o Sporting tinha uma referência de como jogar. O Porto não. O Porto... É isto. Sim, mas a pergunta vai ao encontro do facto de o último jogo que estamos aqui, não foi o que estávamos aqui a falar, mas né, bem há pouco tempo estávamos a falar do facto de Stefano Eustáquio ter entrado para substituir Mora diretamente e de Fábio Vieira estar muito mais recuado no terreno do que aquilo que era suposto. E neste jogo isso já não acontece, portanto há aqui um ajuste de Anselmi que ainda bem, significa também que é uma pessoa inteligente e um treinador que pensa naquilo que está a acontecer e portanto tem mais a ver com isso, mas obviamente que entendo aquilo que vocês estão a dizer e concordo perfeitamente. Não acho que havia nada contra as ideias do Anselmi, não compro essas guerras de balneário fabricadas um bocado para fora. Indo ao Braga, se ninguém tiver nada a dizer sobre o Porto, mas acho que faz sentido falar sobre o Braga também rapidamente, porque o Braga também está nesta luta pelo terceiro lugar. Grande campeonato de Carvalhal. Pronto, estávamos com saudades do Maia e do seu amor pelo Carlos Carvalhal. Não foi isso que eu vi em Faro. Okay. Eu fui fazer o Farense Braga, tive a oportunidade de ir ao Belo São Luís, gostei muito, ainda não tinha ido lá. Olha, estádio que eu nunca visitei, por acaso. É um belo estádio. E confirma-se tudo aquilo que falavam em termos de ambiente e de apoio que o Farense tem, isso não se pode queixar claramente. E rapidamente dizer-vos que foi um jogo
interessante no sentido que o Farense mudou o sistema, jogou com uma linha de 4, costuma jogar normalmente com 3 centrais, jogou com 4 e mudou, tornou-se uma equipa mais perigosa, claramente mais ofensiva, merecia outro resultado no final. O Braga acaba por dar ali a volta porque obviamente que é mais forte e tem o plantel mais forte e na reta final do jogo acaba por fazer um golo com o Gabriel Martínez. Entrou um miúdo do Braga que é o Furtado, ele é como é que o primeiro nome dele? Ruben Furtado, muito interessante. Desculpem, entrou muito bem. E teve tudo para marcar pelo menos 2 golos. 2 golos, mas muito solto, a arriscar muito confiante. Acho que o Braga precisa de jogadores assim que desamarrem um bocado ali às vezes aquela molenga que às vezes o Braga joga, um ritmo que o Braga joga que às vezes é um bocado chato. Mas foi um jogo que o Braga teve muita dificuldade em dominar e que mostra as fragilidades que este Braga tem e que ainda tem. E que, portanto, deixa aqui a luta pelo terceiro lugar muito aberta, porque eu não confio, já disse várias vezes, não confio no Braga nos momentos-chave, apesar da vitória frente ao Porto. E o meu destaque era só em relação ao Farense. Mais do que o Braga, foi o jogo que o Farense conseguiu fazer, deixou o Braga bastante desconfortável e o apoio que recebeu. No final do jogo houve um momento até bastante emocionante para quem estava no São Luís, porque o Farense está numa altura muito complicada já nesta reta final, continua a não conseguir pontuar e o jogo foi ingrato nesse sentido e no final a Claque levantou uns cartazes que tinha levantado no início do jogo a dizer: nós acreditamos em vocês e vocês vão conseguir, e os jogadores aproximaram-se todos da Claque e foram trocar camisolas e palavras e foi um momento de grande proximidade e é bonito de se ver como é reconhecido também o trabalho ou o esforço pelo menos que a equipa está a tentar fazer, e era também esse destaque que queria deixar aqui. Desculpa, Maia, deixa-me, em relação ao jogo, eu também vi e há aqui não queria voltar a falar dele, mas há um lance completamente absurdo do Robson Bambu. Eu não sei se para ti é penalti aquilo, mas para mim é no mínimo duvidoso, e a reação dele ainda é mais estranha, porque ele quase que, para quem não viu, pronto, há um cruzamento pela direita e a bola, parece-me que o Robson Bambu toca a bola com o braço. E ele depois fica a olhar para o árbitro, ele interrompe quase a jogada, para olhar para o árbitro. Eu achava mesmo que o árbitro iria assinalar, mas até passou, aparentemente. A percepção que eu tive, e não tinha acesso a repetições, e eu estava muito junto ao lance, foi mesmo à minha frente, a percepção que eu tive no momento, e foi isso que eu disse na altura do relato, é que pareceu-me que ele estava com as mãos, pelo menos em movimento para trás das costas, e portanto que não seria uma ação deliberada. Sim. A verdade é que ele depois disso ficou completamente desconcentrado, acabou por ser substituído, já só estava a fazer as neiras, sim. e o Bambu tem destas, não é? E o Braga tem outra coisa. Eu concordo contigo, acho que o Farense merecia eventualmente, pelo menos não ter perdido o jogo. O Carvalhal faz uma substituição em intervalo interessante, a questão do Racic, tira ali a referência de pressão do Farense. Ele fala sobre isso na Flash. Eu gostei, eu gosto, por acaso, as Flash interviews do Carvalhal, nós às vezes focamos obviamente mais nos treinadores dos grandes, e se falam bem, se não falam com os jornalistas, etc. Se é o Ruben Amorim, se é o Anselmi que fala e que gosta de futebol, mas o Carvalhal também é um tipo que gosta de explicar o jogo, e eu gosto disso no Carvalhal. Mas ele também fala de uma coisa interessante para o Braga, agora que vem a paragem, é que o Zalazar regressou, o Vítor Carvalho está de volta, regressou agora aos treinos, falta o Roja, portanto vamos ver um Braga também nestes últimos 8 jogos provavelmente na máxima força, e isso vai ser interessante para o campeonato. Como nunca esteve na época. E agora pegando aqui eu brinco muito com o Carvalhal, mas é porque gosto muito do Carvalhal. Eu acho-lhe muita piada, acho-lhe genuinamente muita piada, e acho que ele ficou muito rotulado a um futebol estranho em Inglaterra, que eram equipas com platéis muito fraquinhos na comparação com outros, principalmente na Premier League. Mas aqui em Portugal, eu não sei se há treinador
seja por opção, seja por necessidade. Eu não sei se há treinador que aposte mais em jovens do que o Carlos Carvalhal. Roger à cabeça, Ruben Furtado, pá, vejam as épocas. Samba, Não, muitos jogadores. Mas também Diego Rodrigues também Diego Rodrigues tem jogado, é um jogador que tem até feito alguns minutos. É importante e impressionante, porque nós falamos às vezes das apostas nos três grandes, mas a verdade é que o Braga é uma das equipas que neste momento mais jogadores exporta, e até para o campeonato. Há muitas equipas no campeonato português que têm ex-jogadores do Braga, e este rapaz, o Ruben Furtado, eu, por acaso, enquanto vocês estavam a falar, eu não o conhecia. Estreou-se, ele nunca tinha jogado pelo Braga. Sim, mas ele é aqui de Lisboa, ele é cá de Lisboa, ele começou no Benfica e depois vai para o Vitória, e há uma época, a primeira época que ele vai para o Braga, ele faz, portanto, o ano passado, 2023-2024, ele faz 16 golos em 39 jogos. Portanto, é um miúdo que tem golo. O ano passado, na equipa B do Braga, só fez 4 golos. Ele só falhou os golos, porque ele apareceu muito bem, ele estava no sítio certo. Sim, e, portanto, eu acho que aos 19 anos também conta muito, não é? É isso. E, portanto, olha, mais razão sobre Kenda, não é? É um jogador que tem mais 2 anos que o Kenda. E nós estamos aqui a valorizar um jogador que entrou e estreou-se, não é? Enquanto temos um jogador no Sporting que tem 17 anos e que é titular indiscutível e provavelmente top 3 do campeonato este ano. Portanto, provavelmente não, para mim é. E que também falha à frente da baliza. E também falha à frente da baliza, é Eu verdade. acho que seria engraçado que o Braga tenha melhor defesa que o Sporting neste campeonato. O Sporting tem 23 golos sofridos, o Braga 22, depois o Porto e Benfica 20 os dois. O Braga, atenção, é uma das coisas que o Carvalhal, pegando nas flashes que o Sami está a dizer, é uma das coisas que o Carvalhal mais valoriza e que mais vezes fala, a quantidade de jogos que o Braga não sofre. E com aquela defesa, isso é que é exato, uma maravilha. É uma bomba relógio autêntica. Mas melhorou muito o processo defensivo. Mas para ajudar à festa, para ajudar a estes poucos golos sofridos, eu acho que o Braga tem um belíssimo guarda-redes, o Warnicek. Acho que o Warnicek é um guarda-redes com muito futuro e já tem presente. E foi por isso também que se calhar o Carvalhal ficou muito tranquilo com a saída do Mateus, porque confiava e sabia o que tinha ali. O Warnicek nós quando fomos ao Montijo ver o Braga, foi ele que jogou, não foi? Vou confirmar isso. Eu acho que foi. Enquanto confirmas, se calhar vamos avançando para não nos esticarmos muito mais. Não sei se tem algum destaque nacional a fazer. Em relação ao convocatório Martínez, se calhar não vamos lá hoje. Também não há novidades propriamente, a não ser que tenham algum tema, mas eu acho que não vale a pena. Sobre isso. Nem sequer sabem qual é a lista. Não, é a mesma da outra. Não estou a brincar, não é exatamente a mesma, mas o grupo dos 28 ou 29 não mexe. Vai ser ao Kenda, finalmente, é isso? Talvez. Talvez não, mas pronto, para a semana temos tempo de falar da seleção, porque Portugal joga com a Dinamarca e para a semana. Entre os dois jogos, não é? Entre os dois jogos da seleção. Não, porque o jogo é domingo, gravamos a seguir, quando já tiver tudo resolvido. Quinta e domingo. Quarta e domingo. E portanto, não sei se tem algum destaque nacional a fazer, se não vamos para os internacionais. Eu esqueci-me só de dizer que o AVS é a equipa, é a maior desilusão para mim, tendo em conta o plantel. Se nós olharmos para a equipa do AVS, a qualidade está lá, de jogadores que nós conhecemos, muitos deles que já mostraram muito rendimento em Portugal. Portanto, essa é a equipa de desilusão para mim. E a equipa surpresa pela positiva, eu já falei dessa equipa, mas volto a falar, é o Nacional, que este fim de semana voltou a ganhar, ganhou 3-1 ao Casa Pia em casa, tem a manutenção praticamente garantida e para mim pelo menos, é o oposto do AVS. Tem uma equipa com jogadores não tão conhecidos, pelo menos para mim, mas que joga bom futebol. Um grande trabalho do Tiago Margarido. Na semana passada eu e o Zé estivemos aqui a falar sobre o Benfica Nacional. Acho que do ponto de vista defensivo, estrategicamente a equipa não esteve à altura, mas no Estádio da Luz também mostrou que é uma equipa que sabe ter bola, sabe jogar, e portanto fica aqui essa nota mais uma vez para o Nacional. O Warnicek jogou nesse jogo, entrou aos 85 para o lugar do Tiago Sá, portanto ainda ouvimos. Sim. É engraçado porque na nossa tabela está tudo a 2, não é? As disputas estão a 2, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Neste momento o Santa Clara e o Vitória afastaram-se aqui um bocadinho do sétimo, oitavo e do nono, portanto está engraçado. Estou aqui a ver se é verdade. Não, Diogo, tinhas então um destaque internacional, se calhar podemos seguir para aí. Sim, e juro que não é uma provocação estar com uma camisola da seleção francesa de rugby. Tens de levantar um bocadinho, acho. Desculpa, é uma camisola exato. clássica da seleção francesa de rugby. Por acaso ganharam 6 nações este fim de semana. Não é que eu seja um grande apreciador de rugby, mas pronto. Tem a ver com a Champions League.
e sobre uma equipa que foi eliminar o super poderoso Liverpool a Anfield. E é engraçado porque eu acho que o primeiro porta-chaves que eu tive de um clube de futebol foi do PSG, um clube que depois efetivamente caiu aqui um bocado. Caiu em desuso gostar do PSG. Eu acho que o PSG é um clube muito engraçado. Antes desta mudança, desta compra. Mas a verdade é que eu estou muito contente por Luís Henrique e pelos portugueses todos que estão neste momento no Paris Saint-Germain. É uma época muito interessante do Paris Saint-Germain. Eu gosto muito de Luís Henrique, já disse aqui várias vezes isso, mesmo antes de voltarmos a este formato. E antes da Zone, eu gostava de Luís Henrique, acho que é um treinador muito engraçado, uma história de vida duríssima, a história toda conhecida da filha, acho que é um vencedor, é um lutador e um vencedor. E é um daqueles treinadores que eu acho mesmo que ele estava desejoso que saíssem as vedetas todas do PSG, à cabeça Kylian Mbappé, porque efetivamente ele conseguiu montar uma equipa que para mim neste momento é uma das favoritas a ganhar a Liga dos Campeões. E eu não quero cair aqui em algum êxtase do momento, mas a verdade é que é uma equipa, pelo menos na Europa, porque nós não acompanhamos tanto a Liga 1, é uma equipa mesmo muito, muito interessante de se ver, e não é qualquer equipa que vai fazer o que eles fizeram contra o Liverpool. Já agora, um bom jogo de futebol, mesmo tendo sido só 1-0, é um bom jogo de futebol. E pronto, e pela negativa ao destaque internacional, não quero, até porque hoje já estive aqui num grupo com o Azevedo e com o Samit e com outros amigos nossos, em que elogiei o trabalho de Slot, mas a verdade é que é uma semana dura para o Liverpool. E que não sei o que é que vocês acham. Se acham que mesmo só com o campeonato a época é boa ou se sabe a pouco? Eu acho que é boa na mesma, sim. Acho que sim, porque o Liverpool nas últimas 3 décadas não está habituado a ganhar a Primeira Liga. E portanto isso é positivo sem dúvida. Fica aquém das expectativas, não em termos de jogo jogado e de entusiasmo, mas na efetivação dos títulos. Portanto, numa época que poderia ser quase para o Liverpool ganhar tudo, acaba eliminado pelo Plymouth na FA Cup. Pelo PSG era uma eliminatória de tripla, como nós todos mais ou menos antevíamos, e pelo menos perdeu a taça da Liga para o Newcastle, que não ganhava um troféu há 70 anos. Portanto, pelo menos isso. É bonito, pelo menos para a parte do Newcastle. É uma grande vitória do Newcastle, sim. Já agora vi muitos adeptos do Newcastle em Londres. É de facto um clube com uma grandeza. Tomaram de assalto aí a cidade, ou não? Surreal, sim. E obviamente que o Liverpool tem uma dimensão nacional e portanto. É incrível porque o Wembley estava dividido mesmo metade a metade. Portanto, os adeptos do Newcastle. Sim. E o ambiente do St. James Park é o estádio que eu quero visitar, que eu mais quero visitar em Inglaterra. Já fui a praticamente todos os estádios aqui em Londres, dos grandes, e posso-vos dizer que nada de especial, sinceramente. Em termos de ambiente, não é? Em termos de ambiente, sim. Uhum. E quero muito ir ao St. James Park. É uma grande vitória do Newcastle, que não ganhava um troféu nacional, como o Azevedo disse, há 70 anos. O clube merecia, o Eddie Howe merecia. Um grande trabalho do Eddie Howe no Newcastle. Há uns anos, quando o Newcastle foi comprado pelos sauditas, lembro-me que se falava de Mbappé a aparecer no Newcastle, Mourinho, Ronaldo, vinha toda a gente para o Newcastle, e a verdade é que não foi isso que aconteceu. E o Eddie Howe, para além das questões das suas qualidades técnicas, táticas, é um treinador que faz todo o sentido no Newcastle, porque a energia bate certo, e quando vemos o Newcastle a jogar nesta final da FA Cup, mas normalmente em casa, no St. James Park, nota-se isso. É uma equipa que cresce, que cai para cima dos adversários. E para terminar, destacar o meio campo do Newcastle. O ano passado também falei várias vezes do meio campo, não com o Tonali porque estava castigado, mas Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton, que é um jogador diferente, mais de combate, até para jogar às vezes mais à frente ou até descaído para uma das alas.
é de facto um meio campo inacreditável. E esta vitória do Newcastle também acho que é uma boa homenagem, uma bonita homenagem a tanta gente que passou pelo Newcastle nos últimos anos. E que, bom, Bobby Robson, o Alan Shearer, tanta gente, até a malta do filme do gol, que eu agora já não me lembro dos nomes, mas pronto, fica aqui esse destaque também. O Santiago Munhoz. Exatamente. E o Gavin Harris. E não esquecer Laurent Robert. Também. Pedro, Azevedo, bora. Estás sem micro? Desculpem, estava sem som. O meu destaque internacional toca no momento cantonado esta semana e, portanto, vou mais uma vez, tal como o Summit foi no domingo passado, à eliminatória entre Athletic Clube de Bilbao e a Roma, porque de facto foi uma eliminatória acima de tudo apaixonante nas bancadas. Tivemos aqui dois clubes fantásticos que têm adeptos do melhor que há na Europa. Mas a situação no Atlético, o Atlético passou, já agora, o Hummels foi expulso aos 10 minutos, facilitou de veras a vida aos bascos, e houve uma exibição pornográfica do Nico Williams que teve lances do outro mundo e que apareceu em grande. E em relação aos adeptos, neste caso do Atlético, tem havido graves problemas e, portanto, nos últimos 2 meses, um dos grupos ultras do Atlético, os Iñigo Cabazas R. Armailla, é um grupo radical do Atlético e tem estado em desacordo e em conflito com a direção do Atlético, mas não só, com o resto do estádio também. Tanto é que nos últimos jogos, até ao jogo com a Roma, tinha havido até um boicote por parte desse grupo aos jogos em casa do Atlético. E isso notou-se no apoio. Houve declarações públicas do Unai Simón, do Iñaki Williams, os jogadores, os capitães, a dizerem que para virem protestar mais vale não virem, ou fez-nos falta o apoio em jogos importantes. Portanto, os jogadores também se meteram nisso. O problema é que reside onde? Este grupo tem sofrido multas, sanções por parte da Ertzaintza, a força policial basca, e a direção do Atlético não tem coberto essas multas e essas sanções. Portanto, tem sido diretamente entre a força policial basca e o grupo ultra que tem assumido essas despesas. E essa falta de apoio tem acabado por fazer com que essa falta de apoio da direção do clube ao grupo ultra tem feito com que claro, esse grupo tenha entrado em silêncio primeiro, depois também boicotar os jogos, mas para este jogo com a Roma e depois do bandeirão, dos bandeirões que a Roma organizou, que os adeptos da Roma organizaram em casa, este grupo voltou ao estádio, voltou a não estar em conflito com os adeptos da casa, parênteses, chegaram a ameaçar adeptos da casa do Atlético que estavam a apoiar o Atlético e a cantar pelo Atlético noutros jogos em casa, com turbulência e problemas, confrontos fora do estádio, mas voltaram para este jogo. Portanto, houve aqui um momento de união muito grande de todos os adeptos do Atlético, de todas as fações, em torno desta eliminatória com a Roma. É muito importante. Porquê? Porque a final da Europa vai ser jogada no novo San Mamés, na nova Catedral, e portanto também isso tem peso para o Atlético. E houve uma iniciativa brutal nos dois topos do estádio, no topo sul e no topo norte, com bandeiras também, 9.000 bandeiras em cada topo, e deram um colorido fabuloso ao jogo. Portanto, era este o momento cantonado numa eliminatória que o Atlético passou e que está com os olhos bem abertos para essa final no seu próprio estádio. Jogo esse muito bem comentado, diria. Muito obrigado. Para terminar, eu tinha aqui um destaque internacional também, mas é muito rápido, também tem a ver com o jogo da Liga Europa. Mais do que por causa do Campeonato dos Países Baixos. O Ajax esteve a jogar contra o Frankfurt. Também estive nessa eliminatória, na primeira mão e na segunda mão. O jogo da primeira mão foi um jogo espetacular entre o Ajax e o Frankfurt, muito dividido, que prometia muito para a segunda mão. A segunda mão a qual que o treinador Farioli do Ajax decidiu abdicar e decidiu entrar em campo com 10 titulares diferentes daquilo que tinha jogado na primeira mão e 10 jogadores que não costumam ser, muitos deles titulares, e que muitos deles não costumam jogar juntos. Isto numa eliminatória que estava 2-1 e portanto estava claramente em aberto.
foi jogada à segunda mão em Frankfurt, e o foco seria, obviamente, Farioli quer ganhar, o Ajax precisa de ganhar, de voltar a ganhar a Liga dos Países Baixos. O resultado foi que hoje acaba por empatar com o AZ, e eu tinha colocado isso em questão durante o jogo, que era até que ponto abdicar competitivamente de um jogo faz bem para uma equipa animicamente depois entrar 3 ou 4 dias depois. E gostava mesmo de perceber o que é que Farioli disse aos seus jogadores no balneário antes e depois do jogo, contra o Frankfurt. O que é que disse à equipa? Porque a partir do momento que escolhe aquele 11 inicial, não é desfazer aqueles jogadores, obviamente, mas é dar uma mensagem para o balneário. E portanto às vezes fala-se destes treinadores que estão a fazer trabalhos fantásticos, e o Farioli está a conseguir fazer um bom trabalho no Ajax, mas às vezes estas loucuras não fazem muito sentido. E o Ajax jogou com a AZ hoje, vai jogar com o PSV depois, quando voltar da pausa de seleções. Tinha 6 pontos de avanço no campeonato, portanto nem sequer era aqui uma questão que fizesse muito sentido se calhar estar a fazer esta gestão. E se calhar correu mal esta para já, correu mal porque acaba por empatar até nesse jogo de celebração dos 125 anos do Ajax, mas pronto, deixo aqui essa reflexão também, que às vezes não faz sentido abdicar de uma eliminatória que estava a 2-1 e de um jogo que foi tão bom da primeira mão, e que entregou de bandeja completamente ao Frankfurt. Samit, qual é que foi o jogo que tu comentaste, que é para fazer o teu momento internacional, só para eu perceber? É que eu não tenho jogo. Não, eu também não, mas pronto, acabamos por estar mais por dentro de algumas histórias. Olha, eu fiquei-me contente de não fazer ideia desta história do Ajax. Por acaso, eu vi o jogo da primeira mão, e percebi que na segunda, não vi o jogo da segunda mão, mas percebi que o Ajax nem tinha cheirado. E agora está num momento muito complicado na Liga Holandesa, porque há um PSV Ajax em breve. Exatamente. Abdicou e ainda se torna mais frustrante porque nos últimos 60 minutos obviamente meteu os titulares e o Ajax subiu no jogo, portanto percebias o que é que tivesse acontecido, mas pronto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Para já esta semana temos regresso da nossa querida seleção nacional masculina, e portanto falaremos da Liga das Nações para a semana e de outros temas também que vão surgindo durante a semana. Acompanhem-nos também em todas as redes sociais, comentem aqui o episódio, porque gostamos sempre de ouvir as vossas opiniões, subscrevam o canal, todas essas coisas, e nós voltamos para a semana.